Bem, pessoal, voltando aqui aos vídeos, eu queria fazer uma discussão sobre o Sermão da Montanha de Jesus Cristo, né? Baseando-se também num livro do Tolstói, que é um dos últimos livros do Tolstói. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, vou mostrar ele aqui para vocês, que é esse livro aqui, ó. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está em vós. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler esse livro. É um livro bem interessante, que ele faz uma análise social do Sermão da Montanha a partir da realidade que ele encontra. Então, né, ele vai começar a questionar como os cristãos agem, ok? Se tem a ver com a palavra de Jesus. Lembrando que o Tolstói, né, ele já tinha sido excomungado pela Igreja Ortodoxa por suas visões, vamos dizer assim, bastante libertárias de Jesus Cristo, né? É um livro que eu acho que vocês deveriam ler, porque é bem interessante a proposta dele, né? Por isso muitos vão dizer que o Tolstói era um anarco cristão, ok? Ou que surge o anarcocristianismo a partir do Tolstói. Isso é bem discutido, até nas primeiras versões desse livro tinha um prefácio do Clodovus Boff, que ele dizia que em nenhum momento o Tolstói se declarou anarquista, né? Quando foi perguntado para ele se ele era anarquista, ele respondeu que não era anarquista, que ele era cristão, mas o próprio Clodovus Boff, na introdução, dizia o quê? Dizia que, quando foi perguntado isso ao Tolstói, ele estava vivenciando uma época que os anarquistas jogavam bomba. E como ele era pela não violência, então ele não associava o que ele fazia com o anarquismo. Beleza? Lembrando que Clodovus Boff, quando escreveu esse livro, pertencia à teologia da libertação, o irmão do Leonardo Boff, né? Mas hoje ele não é mais. Se você pegar alguns vídeos do Clodovus Boff, ele é hoje um padre, um monge, sei lá, né? Um frei de direita, né? Associado aí, está muito próximo dos bolsonaristas. Inclusive, tem vídeos dele com padres bolsonaristas, ok? Então, nessa época que ele fez esse prefácio, ele era ligado à teologia da libertação, depois ele deixou de ser, ok? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar uma parte do Sermão da Montanha, do filme Rei dos Reis, de um filme de 1961, né? Uma adaptação de um filme da década de 20, 30, se eu não me engano, ok? Que tem toda aquela, né, a imagética do que é Jesus Cristo, um cara loiro, de olhos claros, tá entendendo? Que a gente sabe que não era bem assim, ok? E eu não vou discutir aqui se ele existiu ou não, né? Lembro quando eu ia no Centro de Cultura Social, existia um livrinho lá chamado Jesus era Anarquista, que ele falava um pouquinho, né, sobre como que ele achava que Jesus Cristo estava muito próximo do anarquismo. Então eu não vou discutir aqui se Jesus nasceu, se morreu, se foi na cruz, se não foi, você está entendendo? Se ele existiu, enfim, eu não vou falar desse Jesus que as pessoas estão discutindo historicamente, porque não é essa a questão aqui. E se ele era branco, se ele era preto, se ele era amarelo, se ele era azul, você está entendendo? Porque a questão aqui é pegar o Sermão da Montanha, que é a base desse livro do Tolstói, e fazer uma discussão sobre o que ele está dizendo. Beleza? E a partir daí eu vou fazer uma análise a partir do que eu imagino aqui, né? Das declarações de Jesus Cristo, tendo uma perspectiva anarquista. Beleza? Então vamos lá. Então, só para, né, completar, é o seguinte: se é uma pessoa que é religiosa, evangélica, evidentemente não vai gostar nem um pouco da minha análise, porque ela não está baseada nos pastores, está entendendo? Muito menos nos padres católicos ou ortodoxos. Não está baseada no cristianismo, né, que tem as suas igrejas. Eu não estou dizendo que eles estão certo ou errado, não estou preocupado com isso. Mas, evidentemente, você parte de Tolstói, que foi excomungado pela Igreja Ortodoxa, ok? Então, ele, né, não vai estar uma análise institucional desse trecho. Okay? Então, vou pegar um trecho e vou discutir o que ele está falando. Bem-aventurados os humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos.
Deus. Bem, então a primeira parte aqui já deixa claro, né? Ele não está falando bem-aventurados aqueles que são injustos, né? Aqueles que, né, estão lá colocando, vamos dizer assim, uma justiça institucional sobre a cabeça dos outros, mas sim aqueles que têm sede de justiça, aqueles que são contra as injustiças. Ele já deixou claro. Se a pessoa entendeu aqui que ele está falando do Bolsonaro, tudo bem. A partir da visão do Tolstói, evidentemente não é o Jair Bolsonaro que Jesus Cristo está falando aqui. Tá? Então vamos continuar. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Isso também é uma questão, por exemplo, no hinduísmo, você está entendendo? Para você ver, inclusive tem uma música do George Harrison, My Sweet Lord, que ele tem uma parte que ele fala isso, de Krishna. Como eu gostaria de vê-lo. E para você ver Krishna, você precisa estar com o coração limpo. Então, é uma fala que Jesus faz, parecido com o que os hinduístas, né, falavam lá com relação a Krishna, beleza? Mas vamos continuar. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Essa parte é interessante, porque não pode esquecer que o Tolstói, ele era a favor da não violência. Então, ele seguia, né, o que Jesus Cristo falava no Sermão da Montanha. Pacificadores. Por isso que ele vai questionar os anarquistas no século XIX, no final do século XIX principalmente, que estavam associados, e não eram a maioria, evidentemente, mas era aquilo que aparecia nos jornais, né, à violência. Beleza? Então, continuando aí. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Mais uma vez ele diz, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Ele não está falando que a justiça que persegue, ele é a favor daqueles que perseguem, é aqueles que são perseguidos pela justiça. Você está entendendo? Muito interessante, né? Então, a primeira parte aqui a gente já viu que ele fala que ele está a favor dos injustiçados e aqueles que são perseguidos pela justiça. Ele não está a favor dos policiais, dos magistrados e assim por diante. Beleza? Vamos continuar. Mostre para nós um sinal do céu. Prove para nós quem você é. Abençoados sejam quando amaldiçoados pelos homens, e separados de sua companhia, e censurados serão objeto do ódio por causa do Filho do Homem. Quando? Quando vem o reino de Deus? Observem e não verão ele chegar. Ninguém dirá está aqui ou está acolá, pois o reino de Deus está dentro de vocês. Espera aí, o reino de Deus está dentro de vocês, que é o nome do livro do Tolstói. O reino de Deus está dentro de vocês. Então, onde está Deus? Deus está no seu reino. Onde está o reino de Deus? Está dentro de vocês. Bem, se o reino de Deus está dentro de vocês e Deus está dentro de vocês, você é parte de Deus. Está entendendo? E se você é parte de Deus, como é que você pode ser um cara que fica submetido aos outros? Se você é parte de Deus. Então ele está dizendo, o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus não está no céu, não está no paraíso, está dentro de vocês o reino de Deus. Por quê? Porque Deus está dentro de vocês. E é esse o nome que dá, né, o Tolstói ao livro, justamente por quê? Porque está dizendo o seguinte, né, na cabeça do Tolstói também, né, ele vai deixar claro no livro, de que nós somos partes de Deus. E nós, então, somos partes de Deus, nós somos Deus, inclusive, você está entendendo? Então a gente não pode ficar submetido, né, a injustiças e assim por diante. Mas vamos continuar. Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Amar ao Senhor seu Deus de todo o coração, com toda a sua alma, todas as suas forças, toda a sua mente. Amem a seu próximo como a si mesmos. Façam isso e viverão eternamente. Aí vem uma outra coisa interessante, né? No Pablo tem uma parte que ele vai comentar também, que é essa questão, né? Amar a Deus
sobre todas as coisas e o próximo com a si mesmo. Então, Jesus está falando amar a Deus e amar ao próximo. Mas como você pode amar a Deus e ao próximo? Como você se ama. Aí vem essa questão muito interessante, né? Essa questão meio tipo assim, eu só consigo amar ao outro se eu consigo me amar. Se eu não consigo me amar, como é que eu posso propor um amor ao outro? Seja ele Deus, seja ele o próximo. Então vamos continuar. Eu sou um condutor de camelos. A quem devo chamar próximo? Aquele a quem mostrar misericórdia e compaixão. Conheça ele ou não. Você é o Messias? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Você fala contra a lei dos profetas? Não vim para revogar a lei ou os profetas. Vim para cumprir. Bem, duas coisas interessantes aqui. Numa do Bom Pastor, tem um livro, na verdade, uma série de palestras que o Foucault comenta até sobre essa questão de ser o bom pastor, né? Essa ideia do pastoreio, né? Essa ideia de que tem os pastores, então tem as ovelhas, né? É bem interessante pensar sobre essa perspectiva também. E também, essa parte que as pessoas ficam perguntando, evidentemente não tem na Bíblia, se eu procurar não vai achar, ok? É uma forma, né, lúdica que eles fizeram no filme, ok, para dizer isso, né? Em verdade lhes digo, amem seus inimigos, bendigam a quem os amaldiçoa, e orem por aqueles que os desprezam e perseguem. Pois se amarem apenas a quem os ama, que mérito terão? Essa parte também tem a ver com o Tolstói, né? A questão do pacifismo, ok? Tipo, você não pode se utilizar da violência, mesmo quando alguém coloca contra você a violência. Lembrando, pessoal, que essa questão do Tolstói é muito interessante, porque parte do Thoriot, né? No livro do Thoriot, quando ele ficou preso, né? Durante um dia só, ok? Ele foi solto por causa da tia dele. O Thoriot, se vocês não conhecem, vão conhecer, que é um autor norte-americano, que tem dois livros principais, né? Um, quando ele ficou num lugar sozinho durante um tempo, ok? Que chama Walden, né? Bem legal esse livro. E depois um livro, que eu não sei se eu lembro o nome, que ele fala dessa questão dele estar preso, né? E da não violência, ok? Isso vai influenciar tanto o Tolstói quanto o Mahatma Gandhi. Inclusive, Tolstói e Mahatma Gandhi trocam cartas, né, sobre essa questão da não violência. Isso mudou a vida do Mahatma Gandhi, porque ele era um advogado na África do Sul, ele saiu da África do Sul e foi para ainda lutar pela independência da Índia a partir da não violência, na qual ele viu Tolstói, mas começando aí, principalmente, um dos principais aí, Thoriot, ok? Então vamos continuar. Se você é um homem santo, por que come e bebe com pecadores e cobradores de impostos? Os saudáveis não precisam de médico, mas os doentes sim. Não vim pedir aos justos, mas aos pecadores que se arrependam. Eu sou um cobrador de impostos. Diariamente vou ao templo orar. No entanto, me odeiam e me desprezam. O que posso fazer? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá um e desprezará o outro. Não se pode servir a Deus e às riquezas. Não se pode servir a Deus e às riquezas. Ou você amará um ou odiará o outro. Ou você ama as riquezas ou você ama a Deus. Não se pode servir a Deus e às riquezas. Não tem como, segundo Jesus Cristo. Então, as pessoas que são ricas nessa interpretação, e a interpretação que vai fazer o próprio Tolstói, elas estão cada vez mais longe de Deus, porque elas estão mais adorando a riqueza do que Deus, entendeu? Mas vamos continuar. Em verdade lhes digo, não se preocupem com suas vidas, ou com o que irão comer, ou com o seu corpo, ou com o que irão vestir. Pois a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, Deus as alimenta. E vocês não valem muito mais do que as aves? Considerem como crescem os lírios do campo.
Eles não trabalham, nem fiam. Qual de vocês, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Aí nessa parte, evidentemente, ele está falando do trabalho, né? Tipo, as pessoas estão mais preocupadas em trabalhar, em fazer as coisas, em ter coisas. Ele diz assim: o que é mais importante? A sua roupa ou o seu corpo? O seu corpo, a sua alma. Você está entendendo? E aí ele está fazendo um questionamento a uma sociedade, que na época dele também, né? Essa ideia do trabalho, né? Isso é muito interessante, né? Porque vão usar Jesus Cristo justamente para justificar o trabalho. A ética protestante. Que no livro do Max Weber ele vai demonstrar isso. Mas esse Jesus do Sermão da Montanha, ele deixa claro que ele é contra o trabalho. Essa ideia da sociedade voltada ao trabalho. Né? Você trabalha para quê? Para você ter roupa, para você ter coisas. Ele está questionando isso. O que é mais importante? O que você veste ou o que você tem dentro de você? Você está entendendo? Aí ele está fazendo um questionamento, né? Então não é um Jesus que defende o trabalho, a sociedade do trabalho. Pelo contrário, ele fala, eles têm tudo, mas eles não trabalham. Por que você está tão ansioso com isso? Tanto que ele fala, né? Você é tão ansioso até que você acrescenta um côvado. O que é isso? Côvado é uma medida que tinha na época, né? Você sempre acrescenta alguma coisa, né, para tentar alcançar, que é essa lógica, né? Nunca você está satisfeito. Você faz um negócio, você vai mais. Faz, você quer mais. Você faz, você quer mais. Aí você não para, sempre acrescenta um côvado. Aí você tem uma ansiedade cada vez maior e você não para com essa ansiedade. E olha que Jesus, segundo essa interpretação do Sermão da Montanha, falou isso há mais de 2000 anos. Você está entendendo? Ou quase 2000 anos atrás, vamos dizer assim. Ok? Ou seja, ele está falando de uma sociedade, ele está questionando uma sociedade que as pessoas trabalham. Que as pessoas trabalham para ter coisas. Qual o sentido da vida? É trabalhar para ter coisas? Ele está questionando isso. O que é mais importante? Ele fala, os lírios, as aves, elas não têm tudo, sem precisar ficar se matando. Se a gente aceita uma sociedade na qual as pessoas trabalham, inclusive nessa parte, nesse livro, o Tolstói vai fazer esse questionamento na questão dos patrões, das pessoas que trabalham, e assim por diante, está entendendo? Que são exploradas. É evidente, né? Você está falando do quê? Você está falando de uma sociedade que se volta para o trabalho. Ele está questionando isso. Ele está falando, o que é mais importante? Você ter coisas ou você se dedicar a Deus, ao próximo e assim por diante? Ok? E vamos só pegar mais uma parte, para não ficar o vídeo muito longo. Minha mulher e eu acreditamos no Senhor, mas somos pobres, não temos nada para dar. Como poderemos demonstrar a nossa fé? Vocês têm muito pelo que disseram. Venham a mim, todos aqueles que labutam e estão oprimidos, e eu os aliviarei. É muito interessante, né? Essa parte de labutam existe na Bíblia, essa primeira parte não tem, não acho, não achei, entendeu? Mas esse Jesus dialético, né? O cara fala que é pobre, ele fala, não, mas você, pelo que você disse, você tem muita riqueza. Por quê? Faz todo sentido. Porque ele está falando lá atrás do quê? O que ele fala lá atrás? Bem-aventurados aqueles, você está entendendo? Que não tem nada. Né? E até ele comenta, você não pode ficar, ou você fica com Deus, ou você fica com as riquezas. Como ele não tem riquezas, ele está, obviamente, na perspectiva de Jesus Cristo, tendo muito mais coisas. Ok? Aí vamos só continuar mais um pouquinho e acaba. Mestre! Eu acredito que é o Messias. Como posso servi-lo? O Filho do Homem vem para servir, não para ser servido. Aquele entre vocês que se tornar grande deve ser o servidor. E quem aspirar a ser o primeiro deve ser o escravo de todos. Aí ele está fazendo um questionamento da hierarquia. Você está entendendo? Tipo, o cara que é maior não tem que oprimir, ele tem que servir. Você está entendendo? Ele está fazendo um questionamento contra a hierarquia. Tipo, eu quero ser o maior para quê? Porque eu quero subjugar os restos? Ele fala, não, mas a questão não é essa. Se você está querendo ficar lá em cima, você vai ter que servir ao resto. Você está entendendo? Enfim, vamos continuar. Ouvimos antes as vozes de falsos messias. Como sabemos que não foi enviado pelo demônio? Se um reino é dividido em facções contrárias, não poderá subsistir. Se Satanás também está dividido em diversos, como pode seu reino subsistir? Como pode Satanás expulsar Satanás?
Vejo diante de mim carne e sangue. Você é apenas um homem. Por que você diz que é o Filho de Deus? Se não estou realizando os atos de meu pai, não acredita em mim. Mas se estou realizando, e se ainda assim não acreditam em mim, acreditem no trabalho que faço. É mais importante o trabalho do que as palavras, né? Se você não acredita no que eu falo, acredita no que eu faço. Porque não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Ele está agora questionando uma questão ética aí, né? Tipo, você fala uma coisa e faz outra. Então, não fique preocupado no que eu falo, fique preocupado com o que eu faço. Isso aqui é uma boa para vários anarquistas que gostam de falar e não fazer nada. Você está entendendo? Jesus dizia no Sermão da Montanha: se preocupe com o que eu faço, não com o que eu falo. Se pode realizar milagres, peça a Deus que mande exércitos para destruir os romanos e libertar nosso povo da escravidão. Não deve tentar ao Senhor seu Deus. Os romanos são conquistadores. Conquistá-los não os tornaria diferentes deles. Aí, mais uma vez, a ideia da não violência, né? Tipo, se eu for violento com quem é violento comigo, eu só vou aumentar a violência, né? Segundo a interpretação de Jesus, do Sermão da Montanha. Então, se você quer parar essa violência, você vai ter que fazer uma atitude da não violência. Por isso que isso chamou muita atenção do Tolstói. Mestre, o que é fé? Preste atenção. Se sua fé for maior do que este grão de mostarda, e você disser à montanha, mova-se, a montanha vai mover-se. Nada é impossível. Como julgar um transgressor? Não julgue para não ser julgado. Como julgar um transgressor? Não julgue para não ser julgado. Por que será? Pois será julgado pelo critério que você mesmo julgar. Porque será julgado pelo critério que você mesmo julgar. É isso que ele está dizendo. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? No mundo do cancelamento, né? Você fica cancelando os outros, só que um dia vai ser cancelado. O mesmo critério que você faz para cancelar, vão usar para cancelar você também. Por quê? Porque todo mundo está devendo na nossa realidade. Todo mundo deve um pouquinho. Então, você ficar apontando o dedo para um, tem mais 50 dedos apontando para você. Por que nota o cisco no olho de seu irmão e não nota a trave no seu próprio olho? Hipócritas! Retirem primeiro a trave do seu próprio olho e então enxergará bem claro para retirar o do seu irmão. Pois é, né? É mais fácil você ficar olhando os erros do próximo do que ficar olhando os seus, né? Olha que Jesus Cristo viveu há 2.000 anos atrás e não sabia da teoria, da coisa do cancelamento que tem na internet, né? Você fala uma coisa, as pessoas vêm que nem tigre para cima de você para arrancar você em pedacinho. Mas ele está dizendo, né? Tipo assim, você está cheio de pecado e vem querer apontar o dedo e dizendo que eu sou pecaminoso? Me poupe, né? Não dê o que é santo aos cães, nem atire suas pérolas aos porcos, eles poderiam calcá-las com os pés, depois voltarem-se e o fazerem pedaços. Não adianta você querer ser muito fofinho com algumas pessoas, você só vai se lascar. Peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois aquele que pede, recebe. E aquele que procura, acha. E para todos aqueles que batem, a porta está aberta. Alguém entre vocês entregaria a seu filho uma pedra se ele pedisse pão? Ou uma serpente se ele pedisse peixe? Pois se, sendo maus, sabem dar a seus filhos o que é bom, pensem em quantas coisas boas o Pai Celeste dará àqueles que pedirem. Portanto, tratem seus semelhantes como gostariam de ser tratados. Pois esta é a lei dos profetas. Bem,
Aí vimos, né? Por que eu trouxe isso daqui, pessoal? Eu trouxe porque existe um livro do Tolstói que vai discutir o Sermão da Montanha a partir de uma visão libertária, né? Como eu tinha dito, quando eu estava no CCS, tinha lá um livrinho chamado Jesus era Anarquista. Realmente, se você prestar muita atenção no Sermão da Montanha, é evidente que Jesus não estava defendendo uma sociedade, está entendendo? Onde tinha explorados e exploradores, opressores e oprimidos e assim por diante, ok? Ele traz em vários momentos a questão de defender aqueles que estão pela justiça, está entendendo? Aqueles que são perseguidos e assim por diante. Se transformarem em Jesus Cristo num Jesus Cristo, né, bolsonarista, você está entendendo? Sinceramente, tiveram que fazer na minha avaliação, olhando isso daqui, tiveram que fazer uma magia aí, né? É isso que traz o Tolstói, né, no livro dele, como eu estava dizendo aí, né? Se vocês tiverem oportunidade, vão atrás, que é... Deixa eu ver se eu acho aqui. O reino de Deus está em vós, que é a principal frase do Sermão da Montanha, né? Onde está Deus, né? Ou não está o reino de Deus? O reino de Deus está em vós. O reino de Deus não está no céu, está em vós, segundo o Sermão da Montanha. Isso significa, evidentemente, que se o reino de Deus está em vós, você está entendendo, tem dentro de você o reino de Deus. E se o reino de Deus está dentro de você, logo, se Deus está no reino dele, ele deve estar dentro de você, ok? Então, eu peguei a Sermão da Montanha para ajudar, né, assim, a pensar, a refletir um pouco sobre o livro do Tolstói, que também é pouquíssimo conhecido entre os anarquistas, né? São poucos anarquistas que falam sobre ele. E para isso eu trouxe aí o Sermão da Montanha, né? Jesus falando diversas coisas, né, contra o trabalho, contra a coisa do cancelamento, né? Você fica cancelando as pessoas porque você acha que está num patamar superior. Ele está falando aí que há 2 anos atrás nem tinha internet, né? Imagina se tivesse hoje o que ele ia estar falando, o Sermão da Montanha. Mas, enfim, se tiver oportunidade, peguem esse livro, leiam esse livro. Ele é um livro bem legal, porque ele traz essa perspectiva libertária de Jesus Cristo a partir de um olhar de um cara que nunca se declarou anarquista, como eu estava dizendo, né? Mas, para muitos, é considerado aí um dos precursores daquilo que vai ser chamado de anarco-cristianismo. Então, era isso daí. Um abraço a todos e todas.